Sal, um prazer, né? Foi a nossa primeira live falar sobre Raul Seixas. Foi até uma moça que frequentava o seu canal, né, que Foi, sugeriu. Eu tinha exato. feito uma live com a Daniela Zuc sobre Raul e já por muitas vezes eu já declarei meu imenso amor, paixão mesmo pela obra do Raul Seixas, o tanto que ela mudou a minha vida na adolescência e para sempre, né? Ela me trouxe coisas que estão comigo ainda. E daquela vez a gente fez uma live muito completa. A gente passou por todos os discos dos anos 70 do Raul Seixas, né? Do Sociedade da Ordem Cavernista até o Porque os Sinos Dobram, né? Não sei se a gente foi no Abre-te Sésamo, mas você está mutado. Mas assim, a gente A teve gente foi essa até o de 80. A gente fez até o de 80 o para Abre-te Sésamo, né? fechar a E, década. e assim, é incrível que falamos de música por música. Muita gente vai falar de Raul Seixas nos anos 70, vai falar dos discos da Philips, falamos da trilogia da Warner, falamos do Abre-te Sésamo já na CBS. Então, assim, música por música, e dando um pouco do contexto das músicas, fazendo um pouco de leitura ensaística das músicas, fazendo o que dava para fazer. Então, uma live assim que na época eu fiquei com muita felicidade de ter feito. E desde então, a gente falou, a próxima a gente faz anos 80 e estamos nessa, né? Estamos aqui agora, em Duas 2025, mil para falar lives, dos anos 80. duas Então mil a gente foi lives. até esse. Fomos até esse. Maravilha. Fomos até Então tá. esse. Galera, antes de mais nada, da gente entrar aqui nos discos, né? Já sabe, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha essa live com quem também é Raul Seixista de carteirinha, comenta aí de onde você está assistindo e prepara o coração, porque hoje a gente vai fundo nessa alma e nessa obra. É, Antes da gente entrar disco a disco, Romero, eu queria propor uma provocação aqui para abrir os trabalhos. Né? O Raul Seixas viveu intensamente os anos 70, mas chegou aos 80 com um outro contexto. A ditadura já não era mais a mesma, o mercado fonográfico também havia mudado, ele estava enfrentando questões de saúde, dependência, conflitos com a gravadora, o pop rock, né, a música ali da gurizada começando a fazer sucesso, Blitz, Paralamas, Kid de Abelha. Mas mesmo assim ele produziu material relevante, contestador, né? Simbólico. Na tua visão, qual é o espírito da obra do Raul nos anos 80? O que mudou? O que se manteve? E o que foi se transformando nesse Raul já mais maduro, mais ferido, mais calejado, mas ainda assim muito afiado? Essa é uma pergunta muito interessante, tá? Obrigado, me Porque é o seguinte, o Raul, ele é impressionante para a gente pensar. Raul Seixas morreu em 89, com 44 anos. muito novo. Muito novo. Então, essa fase dos anos 80 que a gente está falando, era um Raul de 30 e poucos anos. É. Parecia um Mas velho, um veterano, um tiozão. 30 e pouco. É lógico que o envelhecimento naquela época era outro, todos sabemos disso, né? Poxa, não tinha um Paul McCartney com 83, assim, não era assim. Eu lembro que quando meu avô, pai da minha mãe, morreu com 83, ele era, sim, sim, as últimas. É. E era assim, nossa, o vovô morreu com 80, era tipo muito velho. Era muito raro alguém chegar naquela idade. Era muito raro. Eu me lembro que ele tinha sido a pessoa mais velha que eu tinha conhecido, assim, cara. Então, 30 e poucos tinha aquela pressão social de envelhecer, né? Raul, nessa época, já era um cara com 3 filhas, 3 casamentos, né? 3 filhas ia começar, né? Porque a Vivi, ela nasce na época do primeiro disco do Raul Seixas, né? Do casamento dele com a Kika. Então, o Raul, nos anos 80, é um Raul que lutou para sobreviver em todos os níveis. Artisticamente, financeiramente, saúde. Um cara que se internou algumas vezes, lutou contra o alcoolismo, teve uma diabetes não tratada, né? Isso fica tudo muito claro naquele documentário sobre ele, né? O início, o fim e o meio, né? Ótimo documentário do Walter Carvalho, né?
Ótimo documentário, super recomendado. Vai ser uma série do Raul na Globoplay, mas é uma cinebiografia, não sei como é que vai ser isso. Tenho medo, muito medo. Já tá no ar, eu acho. Eu tô Já curioso para tá? assistir. Já tá Eu ou tô entra amanhã, uma coisa assim. Eu quero ver o que que a Vivi vai falar. Depois que eu vi eu sigo muito a Vivi Seixas no. Não, a Vivi é uma mulher linda e muito talentosa, mas sigo ela porque ela tem um carinho com o Raul e ela coloca umas coisas que aproximam muito a gente dele, né? Uma vez, num aniversário dele, ela fez um post falando uma coisa que tocou meu coração profundamente. Ela falou assim: pai, como eu queria ter tido uma conversa com o senhor, eu adulta. Como eu queria estar compartilhando o que eu estou vivendo agora contigo, saber o que que você ia falar. É. E ao mesmo tempo que é um pai que falece jovem, deixa uma obra que não morre, né? Porque essa é uma outra coisa, o Raul Seixas segue muito relevante. É, a gente pode ver isso em várias questões. Uma delas, a série da Globoplay, que você mesmo está falando, né? Outra, a, o rebuliço que deu aquela declaração infeliz mesmo do Ed Mota sobre o Raul Seixas. Como que muita gente se mobilizou para falar de Raul Seixas ali. Uma Outra, defesa a efusiva, assim. defesa, efusiva mesmo. Outra, a quantidade de discos lançados do Raul Seixas nos últimos anos. Discos em vinil. Discos que eram inéditos, né? Gravações de show do Raul. O documento, né? Aquele espetacular álbum trabalhado pelo Mazola, foi lançado em vinil. Espetacular isso aqui. Várias gravações que o Raul não tinha lançado, versões alternativas. Mazola trabalhou, tá aqui os dois, né? O Raul Seixas e o Mazola. Saiu pelo selo do Mazola, inclusive, aí saiu essa edição com cópias numeradas. Vários discos ao vivo do Raul sendo editados. Até o disco que começa os anos 80 ganhou uma reedição nova agora com pôster. É um disco facilmente achável do Raul em qualquer loja. Mas, ou seja, mesmo assim tem um lançamento novo dele, mostra a procura do disco, né? Como que é A um disco relevância, né? querido, a É. relevância do disco. Então, assim, Raul continua tendo seus discos editados, continua na camiseta de muita gente. Então, mas ao mesmo tempo, esses anos 80 dele, o Raul não é celebrado por essa época. Só que, para quem tenta se debruçar na obra do Raul Seixas, tentar entender ela como um todo, os anos 80 tem muita coisa interessante, tem muito insight interessante, tem muitas nuances da personalidade dele. Você mesmo falou um agora aí, desse Raul mais familiar, que vai aparecer muito no primeiro disco. Até a Uhum. imagem. Quando o Raul termina o Abre de Sésamo, na CBS, Raul fica 3 anos sem lançar disco, cara. Isso na época era. Pô, o cara sumiu. Desapareceu. Cadê Raul Seixas? Lembra dele? Tava com aquelas colunas assim. Lembra dele? Raul Seixas. Raul Seixas em enciclopédia de música do início dos anos 80 era notinha ali. Raul Seixas foi importante nos anos 70. Tipo, morreu. E o primeiro dia que você vê, ele com a porta fechada nas grandes gravadoras, né? Já tinha se queimado na Philips, na Warner, na própria CBS, né? Ele vai lançar o disco dele de 83 pela Continental. Desculpa, pela Eldorado. Eldorado, Menor, Eldorado, menor Eldorado. ainda, pela Eldorado.